Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou estudante de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás e eu estou aqui hoje junto do meu colega Paulo remotamente para apresentar a nossa atividade presencial de Filosofia da Educação. Bom, o artigo que nós escolhemos é um resumo do livro da professora Lilian do Vale, intitulado Filosofia da Educação à Distância, Conceitos e Concepções. Esse livro ele é uma coleção de textos que exploram conceitos poucos abordados sobre essa modalidade de ensino aqui no Brasil. E também propõe a gente uma reflexão a respeito da distância e da conexão. A obra ela identifica a necessidade de preencher as lacunas deixadas nos estudos a respeito dessa modalidade aqui no Brasil. A autora também diz que, apesar da grande quantidade de estudos nas últimas décadas, ainda falta uma reflexão sistemática que considere os conceitos próprios da educação à distância. A autora também diz que o que se vê mais hoje é a predominância de questões técnicas a respeito da educação à distância e que há o abandono de questões relevantes à prática educacional. Nesse sentido, a autora diz que a pedagogia tradicional ela dominou a educação à distância, no sentido da integração da passividade nesse sistema educacional. E, por fim, a autora também faz mais uma observação a respeito da educação à distância aqui no Brasil. Ela diz que essa modalidade ganhou força e espaço aqui no Brasil não pela evolução tecnológica do país, mas sim pela criação e ampliação de um novo mercado. Bom, e mercado esse que ganhou notoriedade e espaço pelas instituições educacionais e os órgãos competentes pela fácil manutenção e gestão desse modelo de ensino. A minha concepção sobre educação à distância, de acordo com o texto, é bem parecida com a da autora, que realmente, às vezes, a educação à distância ela tende a tomar esse caminho mais passivo, mais tradicional, que é o professor passa o conteúdo e os alunos só recebem, não tem aquela mesma dinâmica da educação presencial, mas isso também é uma questão de erro na abordagem das instituições educacionais, porque mesmo à distância, nós conseguimos fazer essa troca de informações do mesmo modo que a educação presencial também pode fazer. Bom, essas foram as minhas concepções a respeito do artigo que nós escolhemos, e agora eu passo a palavra para o meu colega Paulo, que vai dar continuidade à explicação do artigo. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como já mencionado pelo colega Bruno, eu me chamo Paulo Luiz, também sou aluno do curso de Pedagogia aqui pela UEG, e dando continuidade à exposição do artigo Filosofia da Educação à Distância, Conceitos e Concepções, nós vamos abordar alguns pontos partindo da premissa que a educação à distância se disseminou muito nos últimos anos no Brasil, tomando assim um vasto espaço que anteriormente era apenas da educação tradicional, aquela presencial. Além, é claro, de ter se tornado um meio mais atrativo e cômodo, tanto para as instituições quanto para o aluno. Os pontos que nós iremos tratar hoje com vocês, pensando do artigo, seriam o cybercidadão. O que seria esse cybercidadão que a autora traz? Seria aquele adulto que já consegue se envolver e conhecer várias culturas ao mesmo tempo, e aquela pessoa que está antenado com as informações e as tecnologias, Ele consegue manusear um computador, consegue entender quais são as possibilidades e os graus que ele pode atingir nessa nova área de educação. Então, uma pessoa mais criteriosa, A autora traz como uma pessoa criteriosa que consegue entender essas tecnologias e fazer uso delas, para o seu dia a dia. Esse é o conceito que ela traz desse cybercidadão. É aquela pessoa que consegue, transitar entre várias culturas e línguas diversas, como a própria autora cita no texto. Outro ponto também que nós podemos trazer para a nossa conversa aqui é a mediação pedagógica. A autora até cita que é a imagem de um processo de aquisição de conhecimentos cuja única virtude é possibilitar o aluno triar cada vez mais livremente, Ou seja, ela quer dizer que nesse momento o aluno começa a trilhar com suas próprias pernas e o professor fica ali apenas para motivar, Dizer, não desiste, continua, persevera. Não tendo mais aquela ideia daquele professor que detém todo o conhecimento e que fica guiando o aluno para cá e para lá,
trazendo todas as informações, o aluno fica apenas recebendo. Então a ideia é totalmente mudada para um aluno com mais liberdade, podendo tomar suas próprias decisões. E o professor ali apenas para guiá-lo, né? De certa forma à distância, como o próprio nome o traz. Outro ponto também que eu quero trazer do nosso texto são que as TICs, as tecnologias da informação e comunicação, substituindo os professores. Esse é até um tema muito abordado, né, e sempre comentado pelos professores e as pessoas que trabalham na área, que as tecnologias iriam tirar o emprego dos professores, né? A professora, também doutora, que escreveu o artigo, ela até aborda aqui, que isso é até um pensamento errado, né? Que a ideia principal aqui a ser debatido é como é que podemos, né? Ou como os professores poderão dar essa autonomia aos alunos, aos indivíduos, junto com a parceria das tecnologias, né? Como isso poderia ser feito, né? E não gerar esse medo todo, esse pânico de que os professores iriam perder os seus empregos e a tecnologia iria substituir, né, essas mãos de obra, né? Então devemos ter um olhar mais criterioso para que os dois pudessem andar juntos. Assim, não poderia tomar o espaço do outro, né? Mas sim os dois iriam trabalhar juntos para que o aluno, que é a nossa matéria principal aqui, pudesse chegar a uma autonomia e caminhar por si só. Outro ponto também do texto que nós podemos retirar é o fazer e o ser educação à distância. A autora até cita, né, que não cabe mais, após a leitura, é claro, do artigo, ignorar a importância do território conquistado pela educação, né, à distância, como eu mencionei no início. Nem pensar que pode ser realizada de qualquer forma, né? Também tínhamos a ideia equivocada anteriormente, ou há tempos atrás, de que a educação à distância era algo bagunçado, né, feito de qualquer jeito. E a autora vem dizer que não é bem assim, né? A educação à distância tem a sua forma de trabalhar, os seus conceitos, e algo que veio para somar, né? Como veio para somar, quer dizer que ela tem que dar a ajuda necessária, tanto para o aluno quanto para o professor, é claro, mas não feita, como dizemos às vezes, nas coxas, né, de qualquer jeito. Tem que ser algo bem trabalhado para que possa alcançar o seu objetivo, né, que trazer também uma educação de qualidade para o aluno. E a nossa reflexão sobre o artigo, eu quero até trazer ele algo descrito pela própria autora. Ela define que a ideia está longe de ser definida pelos equipamentos, ou seja, pela máquina, pelos técnicos, pela tecnologia em si, mas sim o essencial é a força e a formação humana. E faz todo sentido, né? Porque se tiver só as máquinas, mas não tiver o humano ali trabalhando por trás, dando seu apoio, a sua força, de nada vai adiantar. Eu espero que essas palavras, esses conceitos possam trazer à luz assim e o entendimento das pessoas que nos ouvem, que possa servir de utilidade para todos nós. Tchau, até mais.